encerrar o conteúdo de Física da terceira série. Então, a gente vai ver o último conteúdo teórico, que vai falar sobre circuito formado por um fio condutor na forma de U, que tem uma área variável, e a gente vai ver como vai se comportar a variação desse campo magnético a partir do momento que a área do circuito também varia. E depois vamos falar um pouco sobre o funcionamento de transformadores. E aí a gente encerra o conteúdo e vamos começar uma revisão com questões para o Enem. Então vamos começar falando sobre esse circuito que tem uma área variável. O que vai acontecer? Se a gente tem um fio condutor na forma de U, onde a gente tem um fio condutor que pode se movimentar com uma velocidade V, perpendicular ao campo magnético uniforme em que esse circuito está experimentando a presença dele. Então, sempre que a velocidade fizer um ângulo de 90 graus com o campo, eles forem perpendiculares, é o caso desse desenho, a gente tem velocidade para a direita, o campo ele está saindo do plano do quadro, então ele está nessa direção da caneta. Eles formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. O que vai ocorrer? Se a velocidade e o campo são perpendiculares e essa área que pode variar, pode aumentar ou diminuir, nesse caso, essa barra aqui, que representa o fio condutor que pode se movimentar, variando a área, vai fazer com que o campo magnético varie. Campo magnético variando, a gente viu que vai surgir um fluxo magnético e que variação de campo magnético, esse fluxo magnético vai gerar uma corrente induzida. Então a gente vai ter uma força eletromotriz oriunda dessa variação do fluxo magnético, que é justamente a lei de Faraday que vai ajudar a gente a perceber isso aí. Como que vai funcionar então? Se esse fio reto aqui se movimenta e a variação do fluxo do campo magnético, vai surgir nesse fio condutor reto uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai então fazer surgir uma força nesse fio condutor contrária à direção do movimento. Então, se esse fio aqui se movimenta para a direita com essa velocidade V, essa velocidade V aqui em verde, representa a velocidade dessa barra aqui, desse fio condutor que pode se movimentar. Se ele se movimenta para a direita, essas correntes induzidas aqui vão fazer surgir uma força no sentido contrário, para a esquerda. E a gente vai poder usar a regra da mão esquerda para encontrar a direção e o sentido dessa força. Lembra lá da regra da mão esquerda? Dedo polegar representa a direção e o sentido da força, o dedo indicador vai indicar o campo magnético e o dedo médio a direção e o sentido da velocidade. Então, se a gente posicionar isso aqui, velocidade para a direita, campo saindo, a força vai estar para o lado oposto. Então, a gente vai encontrar essa direção e sentido usando regrinha da mão esquerda. E o valor dessa força eletromotriz? Quanto vai valer? A gente viu que a força eletromotriz vai ser a variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Esse fluxo magnético vai depender do campo e da área, que nesse caso vai ser variável. Já que essa barra está se movimentando, essa região aqui, que a gente tem a presença de campo magnético, vai ser variável. Se essa área é variável, nesse caso, a área de um retângulo, base vezes altura. O comprimento aqui, a altura é L, comprimento do fio condutor reto, e essa distância aqui, que é a direção do movimento dele, vai ser variável. Isso aqui, pode chamar de X. Então, essa área dessa região aqui exposta ao campo magnético vai ser altura vezes a base, L vezes X. X é um valor variável. Vamos ver como é que vai ficar aqui, o campo magnético vezes essa área, comprimento
vezes essa distância que varia. Eu posso chamar isso aqui, já que é variável, de ΔX sobre ΔT. Essa força eletromotriz em módulo, então o valor dessa força eletromotriz vai ser o campo vezes o comprimento do fio vezes ΔX sobre ΔT. A gente aprende que isso aqui é a velocidade. Então vai ser campo vezes o comprimento do fio multiplicado pela velocidade. A gente vai poder usar isso aqui sempre que a gente tiver um fio condutor reto que se movimenta. Então a gente vai ter uma região de campo magnético que vai ser variável, que vai ter um fluxo magnético por essa variação da área, e tiver um circuito em formato de U. Então sempre que houver área variável num circuito fechado assim, a gente vai poder calcular a força eletromotriz induzida nesse circuito como campo magnético vezes o comprimento do fio reto que se movimenta vezes a velocidade do movimento desse fio. Para encerrar o vídeo, vamos falar dos transformadores. O que é um transformador? Basicamente, o transformador ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai transferir energia elétrica de um circuito para outro, alterando a tensão elétrica. Então, por exemplo, a rede elétrica da sua casa funciona com uma tensão elétrica, com uma diferença de potencial de 220 volts. Então, a tomada da tua casa é de 220 volts. Mas você quer ligar um equipamento elétrico que vai funcionar com uma tensão de 110. Você pode usar um transformador, um equipamento que vai transformar essa tensão elétrica, vai reduzir essa tensão elétrica e você vai conseguir ligar o seu equipamento de 110 volts no transformador, que vai ser ligado na tensão de 220 e você não vai queimar o seu equipamento. Então ele vai transformar essa tensão. A nossa casa geralmente funciona com uma tensão de 110 volts. A gente observa que na rua tem transformadores, tem equipamentos que vão fazer o quê? Vão pegar a tensão que a companhia, que a estação de energia envia para a rede elétrica, vai reduzir essa tensão e vai enviar para a nossa casa a 110. Então ela recebe uma tensão maior, reduz para uma menor, e a gente vai ter então energia a 110 volts na tomada de casa para ligar os equipamentos elétricos. Então tá, já sabemos o que é um transformador. Como vai funcionar? Basicamente a gente vai ter um núcleo de ferro, geralmente. Então a gente tem aqui uma peça de ferro, que a gente vai chamar de núcleo. Cada lado desse núcleo vai ter um enrolamento de fio. Enrolamento de fio a gente viu que a gente pode chamar de bobina. E a gente consegue identificar o número de voltas que a gente tem aqui, o número de espiras dessa bobina. Então a gente enrola um fio de um lado, enrola um fio de outro. Para que o transformador funcione, a gente precisa que o número de enrolamentos, o número de espiras de cada lado seja diferente. Então aqui no N2 a gente vai ter um número de voltas menor do que no N1. Esses fios vão estar ligados a uma tensão, a uma tensão elétrica diferente. Então aqui a gente vai ter uma tensão 1, aqui a gente vai ter uma tensão 2. Se a gente tem um circuito ligado a uma diferença de potencial, a uma tensão elétrica, a gente tem a circulação de uma corrente, ó. A gente vai ter uma corrente chamada de I1 nessa espira com N1 voltas, com uma tensão elétrica U1, e vamos ter uma corrente I2 na outra bobina com N2 espiras com tensão U2. A gente vai ver então que quando a gente tem a circulação de corrente devido a essa diferença de potencial nessa bobina, nesse enrolamento de fio, a gente vai ter um campo magnético. Lembra lá que a circulação de corrente em um fio condutor vai gerar um campo magnético. Então, a gente vai ter um campo magnético aqui. Esse campo magnético, ele vai ser intensificado por conta desse núcleo de ferro. Então, ele vai ter o seu valor intensificado, aumentado por conta do núcleo de ferro. E a corrente que vai circular aqui no fio vai ser variável. O transformador, ele vai funcionar com corrente variável, não com corrente constante.
Então, como a gente tem uma corrente que varia, um campo que está sendo intensificado por esse núcleo de ferro, então também está variando, vai induzir uma corrente no enrolamento 2, no enrolamento que está do outro lado, com o número de espiras menor. Como eu falei, se aqui a corrente I1 é variável e o campo magnético que vai ser gerado também vai ser variável por conta desse núcleo de ferro, ele vai, então, gerar um fluxo magnético, né? Uma variação do campo magnético vai produzir um fluxo magnético que vai gerar uma corrente induzida I2, também variável no enrolamento secundário. Então, aqui a gente vai chamar esse enrolamento de primário e esse aqui de enrolamento secundário. Que relação a gente vai conseguir construir com essas correntes, essa corrente variável I1 com essa corrente induzida I2 e essas tensões elétricas que são diferentes? A tensão no enrolamento primário vai ser igual ao módulo da força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai ser a variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo, multiplicado pelo número de voltas aqui, ó, do meu fio condutor, né, da minha bobina. Disso aqui, ó, eu posso encontrar o seguinte: se eu passo esse número de espiras que está multiplicando para cá, dividindo, eu posso encontrar que a tensão elétrica no enrolamento primário sobre o número de espiras nesse enrolamento vai ser igual à variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo, isso aqui em módulo. A tensão no enrolamento secundário, então o 2, também vai ser igual ao módulo da força eletromotriz, que vai ser o número de enrolamentos, né, o número de espiras nesse enrolamento 2, vezes a variação desse fluxo do campo magnético, que vai induzir uma corrente I2. Então, também, ó, se eu passo isso aqui que está multiplicando para cá, dividindo, eu encontro que a tensão no 2 sobre N2 também vai ser variação do fluxo sobre o intervalo de tempo em módulo. Isso não é igual a isso? Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Então, eu encontro que a tensão sobre o número de espiras no enrolamento primário vai ser igual à tensão sobre o número de espiras no enrolamento secundário. Então, isso aqui vai nos ajudar a resolver problemas que envolvam o funcionamento de um transformador. Se não acontecer perda de energia nesse núcleo de ferro, a gente pode considerar que a potência no enrolamento primário vai ser igual à potência do enrolamento secundário. Potência, vamos lembrar lá que potência é tensão vezes corrente. Então, a gente vai encontrar uma relação entre as correntes elétricas desses dois enrolamentos, primário e secundário. Ó, a potência no enrolamento primário vai ser a tensão 1 vezes essa corrente 1 igual a potência no enrolamento secundário vezes a corrente no enrolamento secundário. Se a gente analisa isso aqui e compara com essa relação que a gente encontrou para as tensões elétricas e o número de espiras, a gente vai observar o seguinte: se eu passo esse número de espiras que está dividindo para cá, multiplicando, vai ficar número de espiras vezes a tensão 2. Então, eu posso falar que o 1 é igual ao número de espiras 1 sobre o número de espiras 2 vezes a tensão U2. Se eu substituo essas relações aqui, eu vou encontrar que a tensão elétrica 1 sobre a tensão elétrica 2 vai ser igual a corrente 2 sobre a corrente 1, ou também vai ser igual ao número de espiras 1 sobre o número de espiras 2. Então, usando essa relação aqui dentro da potência, desde que não ocorra perdas de energia no núcleo de ferro, a gente também vai poder encontrar uma relação com tensão elétrica, número de espiras e corrente. É importante a gente ter em mente que isso aqui, ó, vai funcionar com corrente alternada. Então, o transformador vai ser útil quando a gente estiver trabalhando com corrente alternada. Se a gente trabalha com corrente contínua, ele não vai funcionar. Então, se a gente liga um transformador
um equipamento que tem esse tipo de funcionamento, que vai transformar as tensões elétricas de um circuito para outro em uma corrente alternada, ele vai funcionar. Agora, se a gente pega isso daqui e liga numa pilha, por exemplo, que funciona com corrente contínua, ele não vai funcionar. Então, o transformador ele é feito para ser usado com corrente alternada. Corrente contínua não vai fazer ele funcionar e não vai haver transformação da tensão elétrica. Então, pessoal, é isso. Aqui a gente encerra essa parte teórica do conteúdo, como eu falei no início do vídeo. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso aqui no próximo vídeo. E depois a gente vai fazer uma revisão de exercícios para a prova do Enem.